só que dava mais fácil. Agora é 7 da manhã, eu acho que era 7 da noite. Os varões estão ficando mais valentes. Era pastor aqui, meu querido amigo, pastor Manuel Gamaliel Lima. Inclusive, ele disse que gostaria muito de estar aqui essa noite. Falou para mim agora há pouco, queria tanto estar aí. Eu disse, então, ouve pelo YouTube, porém, em geral, ainda mais ele que tem tanta responsabilidade, deve estar ministrando num outro lugar. Glória a Jesus. Eu sou aqui da região, daqui eu saí para ser missionário, para o treinamento, há muitos anos atrás, quase 50 anos, voltei há pouco mais de 30 anos, como missionário, e aqui vim para ficar apenas 6 anos que eu era missionário. O máximo que eu ficava era 4 anos numa cidade, mas aqui, como os filhos eram adolescentes, eu pedi ao Senhor, eu quero ficar 6 anos lá, eu quero abrir 6 igrejas na região, em 6 anos, e depois eu vou embora. E realmente Deus nos deu tudo isso, mas quando completou o tempo, Ele disse, o seu tempo de flecha completou, agora você é um arco, você vai trabalhar para enviar missionários. E assim estou eu, né? Sou missionário, mas vou e volto para o campo. Esse ano eu já estive um período na África, 2 períodos no sertão nordestino. Estou de saída de novo para a África, para o Oriente Médio, e a gente não para. Quero agradecer muito a irmã Ruth, que é o nosso contato. Irmã Ruth, obrigado. Nosso contato, que eu não conhecia do pastor. Onde é que está a pastora Ana? Onde está? É que eu vou precisar dela aqui na mensagem, já avisei para ela isso. Tem uma dinâmica aqui, que o tema da mensagem dessa noite é Ana e a igreja. Não é essa aqui não, sabe? É a igreja geral, mas casal lindo, parabéns, glória a Deus. Pois é, então abra a sua Bíblia lá no livro que conta a história de Ana, 1 Samuel capítulo 2. Hoje, há mulheres que não querem mais ter filhos, são poucas, mas que querem ter 1 ou no máximo 2, eu acho que é no mundo todo. Se fizer uma pesquisa, 3 filhos, como eu tive, uma mulher vai considerar muitos filhos hoje, né? Os tempos que vão mudando. Mas nos tempos de Israel, um dos sinais de bênção sobre a nação era chuva, seca era castigo. E para as mulheres, Deus nunca falou isso, pelo contrário, Ele abençoou sempre. Quase todo milagre, ou muitos dos milagres, vieram através de uma mulher que era estéril. Mas havia um estigma, havia uma espécie de cobrança, havia uma espécie de crítica sobre a mulher que não tinha filhos. E é o que ocorria com Ana. Ana significa graça. Tá certo, pastora? Tá certo, porque o hebraico antigo tem nome que tem 2 significados. Mas o que eu aprendi foi que Ana significa graça. A irmã é cheia de graça, ô pastor? Que bênção, né? Qual das graças? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há um pregador mundial, espero que ele esteja vivo, chamado Joel Kominski. Ele fez pesquisa no mundo todo, e ele descobriu que a igreja que vai crescer muito é a igreja que ri durante o culto. Então, olha, vocês podem comprar o quarteirão, que o tanto que vocês riem aqui, tudo que o pastor fala, vocês acham engraçado. Até a hora que ele levanta a oferta, vocês acham engraçado. Tem lugar que o povo chora, fica triste na hora da oferta. Isso é maravilhoso. Então, se o pastor Joel Kominski está certo nessa pesquisa mundial, ele é um escritor famoso, né? Agora não se ouve falar muito dele. Então, a igreja do Nazareno do Campos Elísio, o pastor está querendo que o culto da manhã esteja cheio, da noite já está. Então, em breve vão ter 3,
Aí faz 1 a 5, 1 a 7, tá bom? Isso é maravilhoso. Então, graça, não só essa graça engraçada, mas a graça que vem do céu, né? Que é a melhor de todas, que faz a gente ter essa outra graça engraçada. Ana carregava um fardo, como eu dizia, para aquela época. Ela não tinha filhos. E para piorar, a obra inventada pelo neto de Caim, que é a poligamia, um homem ter diversas mulheres, estava naquela nação, naquela tribo, e Eucana tinha 2, e a outra tirava o tempo para debochar da sua parceira, porque ela não tinha filhos, e Penina, a outra, tinha diversos filhos. E vocês conhecem a história tão linda, mas eu vou repetir, especialmente para os novos de fé. Ana vem ao templo e chorando diante de Deus, chorando, e ali do lado, chorando, e por certo resmungava, aquela dor, e um homem de Deus, sumo sacerdote, ele viu, e ele estava ali ministrando. Uma coisa interessante é que a gente pensa assim: puxa, para que tanto holocausto? É Deus que converte, a gente não sabe explicar. Onde você está? Está alguém? Eu morei aqui perto, quando começamos a igreja, eu morei na casa pastoral, lá na rua Daniel Solera, ainda é lá? Eu morei lá, era uma delícia aquela casa, acho que foi construída pelo pastor Lima, há muitos anos atrás. E então fizemos culto aqui nesta praça Morandi, qualquer coisa Morandi, e Rômulo Morandi, isso, obrigado. E então sempre, mas irmãos, eu fiquei 1 ano e meio aqui, sem batizar uma pessoa. Quando tinha assim uns 6, 7 meses, converteu-se uma mulher, o nome dela era Aurora. Aurora fala do quê? De um dia que vai nascer. Falou: glória, vamos batizar a Aurora, e depois da Aurora, o dia vai romper, e nós vamos batizar muita gente. E preparei para batizar a Aurora. Ela era idosa, mas no sábado antes dela se batizar, ela esqueceu de tomar o remédio da pressão, foi para o céu, não pude nem batizar. Aliás, sepultei. No dia de sepultar nas águas, vocês batizam por imersão? Não, que a gente tem que tomar cuidado, né? No dia... Pastor Samuel, Pastor Samuel, Pastor Manuel, um abraço, viu? Um abraço. Você tem que me avisar essas coisas, tá bom? Senão a gente... E alguém que está aqui porventura batize de outra forma, que Deus continue te abençoando. Mas nós íamos sepultar, aí enterrei ela aqui nesse cemitério. Mas depois fizemos um culto. Primeiro culto, a Igreja Católica tem missa de 7º dia. Nós fizemos o culto da família que perdeu o ente querido, e veio toda a família, foi maravilhoso, e ali a obra de Deus começou. Mas eu gastei 1 ano e meio para batizar o primeiro grupo. 1 ano e meio, como é difícil. Então Ana fala da igreja que não está crescendo, da igreja que talvez não está crescendo tanto que gostaria, pelo menos. Uma igreja que tem 20 jovens, mas queria ter 30. Uma igreja que já tem 15 casais, mas gostaria de ter 50. É aquela igreja que para diante de Deus e não se conforma. A igreja do Nazareno, ela é uma igreja missionária. Desde que ela nasceu, ela tem algumas características próprias dela, algumas marcas registradas. Eu sou estudioso e professor de história da igreja, e uma das coisas que eu conheci da Nazareno é isso: santificação. Até ouvi por aqui, santidade ao Senhor. E o outro é missões. Pastor Manuel saiu daqui, foi lá para a Amazônia, ficou muitos anos lá, 10 ou 15 anos. Ficou lá na Amazônia, ele mandava as fotos de lá. É uma igreja que tem visão missionária. Mas o que acontece? O inimigo não quer isso. O inimigo quer que a igreja pare, que a igreja fique fechada nas 4 paredes,
quer que o cristão fique fechado nas quatro paredes espirituais dele, salvo, dizimista, amém, o resto que se vire, não é? E essa mulher começa a chorar diante de Deus, Ana e a igreja, e Deus lhe dá. Toda igreja que tem um tempo de oração por qualquer coisa, Deus responde. A presbiteriana Esmirna, do qual eu sou pastor, está orando por renovação espiritual. Nós estamos querendo avivamento. Irmãos, já começou. Começamos em dezembro, não faz 6 meses que estamos orando, já começou o primeiro mover do Espírito. Interessante, quase sempre começa pelos jovens, e lá está começando pelos jovens. Ontem tínhamos 70 jovens na reunião, o que para nós é muito, 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 é muito para nós. Não é normal, mas já é fruto do avivamento. Agora vamos receber diversos jovens que estão chegando por reconciliação, por conversão. Então o avivamento virá, porque nós estamos buscando. Ana buscava gerar alguém. Há algo para esta igreja gerar, e Deus vai dar isso, desde que a igreja faça como Ana, comece a chorar diante de Deus. Não espere o pastor Fernando, a pastora Ana. Comece por você. Senhor, eu quero ganhar uma vida este ano. Eu quero na hora do batismo estar juntinho olhando, Senhor, esta vida pertence a Ti. Aí está o meu Samuel. Mas o que aconteceu, irmãos? O menino nasceu, cresceu, e ela disse: assim que eu desmamá-lo, eu vou levar ao templo. E o que aconteceu? Diz o versículo 18 do capítulo 2, 1 Samuel 2, 18. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Agora repita comigo: todos os anos, sua mãe Ana fazia uma pequena túnica e a levava para ele. Quando subia a Siló, repito, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Amém. Eu queria que agora você analisasse isso aqui. Naquela época não tinha o torra-torra, não tinha as casas pernambucanas, nem a Tanja. A irmã gosta da Tanja, né, irmã? A pastora Beth tem um crediário lá desde que abriu, ela faz 30 anos, e eles não gostam de vender à vista para ela, mas eu sei por quê. Porque depois, irmãos, é que nem uma corrida de armadilha, sabe? Ela entra, eu deixo lá na porta, eu vejo ela entrando. O caixa nunca é na porta, é lá no fundo, e ela vai passando. Se ela escapar dos tecidos, ela não escapa das malas. Se escapar das malas, não escapa das blusas. Se escapar da blusa, toda vez que ela vai pagar a conta, ela vem com outra sacolinha na mão. Mas Ana não tinha, irmãos. Era aquele tear antigo, muito difícil. Quanto tempo ela passava para fazer aquela túnica para o menino, mas ela tinha um ano inteiro para fazer. Quando completava aquele prazo, ela ia à casa do Senhor e levava a túnica nova. Vocês viram o quanto que uma criança cresce? Eu tenho um filho que mora aqui perto, irmãos, está da minha altura. Como cresceu de repente, cresce de repente. Nós, até um irmão ali que me abraçou, a gente só cresce para os lados, né, irmão? O irmão me abraçou e disse: pastor, o senhor estava em 21 dias de jejum, o senhor estava tão magro. Aí eu não me lembro, ele disse que chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor está parecido com Jesus. Eu disse: glória a Deus. Mas depois eu pensei, lembrei aquele Jesus magrinho pendurado na cruz. Falei: então é isso. Agora o pastor está mais gordinho. Falei: você também. É que o templo do Espírito está em expansão. Agora, irmãos, uma criança cresce muito.
coisa mais linda, uma criança cresce, então você fica imaginando um adolescentezinho, Samuel menino de 10 anos, quando vai para 11, quando vai para 12, quer ver de 14 para 15, se você ver foto minha de 14 anos, você vai ver minha calça assim, que meu pai não dava conta de comprar calça, porque cresce muito, e aquela mamãe preparava aquele manto, todos os anos, para levar para o seu missionário. Samuel era o missionário de Ana e de Eucana, lá das montanhas de Efraim. Ela enviou o seu filho missionário para o único campo missionário que havia naquela época, que era o próprio templo. Era a época do vinde. O Velho Testamento: vinde a mim, vós que tem sede, vinde e bebei, vinde, vinde, vinde. O Novo Testamento, graças a Deus, mudou: ide, 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 ide. Eu fico pensando, que momento lindo, por isso que eu pedi para a pastora Ana vir aqui. Eu não tenho um manto de linho, mas tem meu velho paletó. Até eu cheguei aqui, vi que o pastor estava sem, tirei depressa, esse calorão. Por favor, pastora Ana, venha cá, fique aqui, por favor, ao meu lado. Pastor Fernando, vem aqui, por favor, fique aqui embaixo. Então, durante o ano todo, ela pegava, tecendo, cosendo dia após dia, fio por fio, até que ficava pronto. Aí chegava naquele momento anual da família ir adorar o Senhor, ela ia. Irmãos, você imagina essa mãe que ficou um ano sem ver o filho que ela tanto amava, e ficava no culto olhando assim, lá no templo olhando, e olhava ele lá ministrando, ajudando o sumo sacerdote. Ela olhava, de lá o filho olhava para ela: oh mamãe Ana, que gostoso, peraí. E ele de lá, e ela de lá: eu sei. Os olhos dos dois, ela só tinha olhos para ele, não é verdade? Você se coloque no lugar, o papai também que está aqui, você vai entender. Depois tinha um momento deles. Aí o sumo sacerdote falava assim: Samuel, agora fica com a sua mamãe, que ela trouxe uma túnica nova para você. Ela ia lá e colocava a túnica nova. Põe lá, mamãe, isso. Você é meio costureira também ou não? É meio costureira também? Aí, tá vendo, ó? Aí, arruma aqui isso. Agora, dá uma olhadinha, como uma costureira faz. Lembra como uma costureira faz isso? Vai. Como uma costureira faz assim, tira um pouquinho, tá largo aqui. Dá uma medidinha aqui no comprimento, na túnica. Muito bem. Ficou bom, Ana? Ficou bom, mãe Ana? Então, o que me devolve só por um instante? Irmãos, e passava mais um ano. Vem no degrau de cá, por favor. E Samuel tinha crescido 20 centímetros. E lá vinha a mamãe Ana de novo, com a túnica assim, bem assim no braço, como a mamãe faria, com um presente especial para o filho. Irmãos, só que não era um paletózinho velho desse não, era uma túnica de linho puro, algo de muito valor. Vocês imaginem, você que é mamãe, o carinho que ela preparava aquilo dia após dia, quanto que ela orava, o quanto que ela glorificava a Deus. São poucos salmos da Bíblia que foram narrados, escritos, inspirados por Deus através de uma mulher, e Ana foi uma dessas. É lindo o salmo que ela compôs, você pode olhar, está no capítulo 2. Ela chegava e o sumo sacerdote dizia: Ana, é o tempo com seu filho, aproveite, porque ele tem que lavar todas as panelas ali, viu? Aqui não é pizzada não, minha filha, aqui é panela mesmo. Aí ela terminava, os dois se encontravam. Pode dar um abraço no seu filho. Isso. Que lindo. Vocês imaginaram? Mamãe, papai, você imaginou? Papai, você olhando lá, e ele junto, e o papai ia junto. Mas confere se ficou bem, sabe por quê? Você não tinha, irmãos, toda costureira, você tem que ir lá. Você tem que ir lá para medir, não é verdade? O alfaiate também, ele tira as medidas e você volta para lá. Ele alinhava tudo, mas volta. Mas você não podia fazer isso, porque estava lá nas montanhas de Efraim. Aí chegava lá, confere, parece que ficou meio grande a gola, e dá uma ajeitadinha.
Pode dar mais um abraço no seu filho. Tudo bem. Irmãos, e ele ia trabalhar com seu manto novo, com sua túnica nova. Mas vinha um outro ano. Aí ele já estava o tamanho de um homem. Pode subir aqui. Já estava maior do que a mãe. E aí ele já tinha 16 anos e ainda ia crescer mais. E ela trazia, vem assim no braço, como a mamãe faz com muito amor, isso. E ficava olhando, os dois ficavam se namorando, né? Ficavam de longe assim, meu filho, já já. E vinha e colocava sobre os ombros dele a túnica nova, tirava aquela túnica velha, um ano, irmãos, um ano. Tomava banho todo dia, mas a túnica era a mesma. Olha só. Pode agora dar um abraço no Samuel. Que lindo que era esse momento, irmãos, na presença do Senhor. Mas o que aconteceu? O Samuel ainda cresceu. Agora você vai para o degrau de baixo, tá bom? E passado um ano, lá vinha de novo a família, que já tinha crescido. O que ocorreu nesse período? Teve talvez um ano que você não pôde vir nem o outro. Sabe por quê? Deus deu para Ana 5 filhos, além de Samuel, 3 meninos e 2 meninas. Ela vinha, irmãos, com aquela turma, e toda aquela molecadinha em volta, e o Samuel ficava olhando, meu Deus, ainda bem que eu estou aqui, imagina... Imagina com 2 irmãs para bagunçar com as minhas coisas. Seja, você teve irmã, né? Eu tive, meu pai, irmã. E quando elas são mais velhas, elas querem mandar na gente. Irmã é desse jeito, irmã e cunhada. Meu pai. Aí chegava ela com aquela renca, fique aí, que agora é a mamãe e o Samuel. Vocês têm o ano inteiro. Hoje é o dia do perdão, é o dia do derramar do sangue do cordeiro, e eu vou. Aí ela vinha e chegava, filhão, você cresceu, hein, filho? Será que a mãe não errou o tamanho, não? Ele queria erguer a mamãe no colo. Você sabe como é que é filho, né, irmãos? Ele queria erguer a mamãe no colo. Ele queria erguer a mamãe no colo. Tá bom. Irmãos, Samuel, pode sentar os dois. Muito obrigado mesmo. São 2 artistas natos. Olha, vocês deviam convidá-los para serem pastores aqui. Estão indo muito bem, né? Olha, assim é a obra missionária. A igreja que entrega o seu Samuel, ela é tentada. Mas como? Esse jovem, essa moça, esse casal. E se Deus enviar os mais experientes, enviar Fernanda e Ana? Foi o que ocorreu na igreja de Antioquia, no começo da obra missionária dos novos tempos. Quem foram os escolhidos? Paulo e Barnabé. Barnabé, o estruturador, fundador da igreja, e Paulo, mestre e profeta. Ungido, um homem que ensinava e a igreja se abalava. Agora Deus fala, separai-me esses 2. Ninguém discutiu por quê. Quando nós semeamos na obra missionária, Deus tem aliança com aquela igreja. Deus tem aliança com aquela Ana. Ela teve mais 5 filhos. Assim acontece com a igreja que investe na obra missionária. E em primeiro lugar, o mais importante da obra missionária, o essencial, sem a qual a obra missionária não vive, não é dinheiro e não é o próprio missionário. Sabe o que é? Intercessão. Irmão, se tem uma pessoa que eu atendo, eu gasto todos os dias que hoje obra missionária, a igreja, eu tenho uma equipe pastoreando que está indo melhor do que quando eu estou. Isso me alegra. Então eu estou dedicando quase que 100% do meu tempo para missões. Irmãos, e o que ocorre diariamente, eu recebo dezenas, até centenas de WhatsApp, de mensagens, de irmãos e irmãs de diversas partes do mundo. Mas tem um que eu nunca deixo de responder, é aquele que diz assim: pastor, eu estou orando por você.
Ainda hoje recebi de um pastor, irmãos, que ele estava morrendo na Covid. Ele já é de idade, não muito, uns 70 anos, mas a Covid, sabe daquela que pega para matar? E na cidade dele não teve recurso, mandaram para o Espírito Santo. Chegou lá no Espírito Santo, ele foi entubado, esteve entre a vida e a morte, e nós nos preparamos para perdê-lo. É meu amigo há quase 50 anos, nós nos preparamos para perdê-lo, e de repente, irmãos, como que numa ressurreição, quem se levanta da UTI, quem tira todos os tubos e sai para continuar a pregar a palavra? O pastor Sebastião, um mineirinho do interior. E essa manhã ele me escreveu: pastor Anésio, todas as madrugadas eu estou orando por você. Irmãos, é mais que se ele tivesse me dado $1 milhão. É isso que é o principal. Então a igreja, quando ela precisa agora enviar o seu Samuel, o primeiro qual é? A intercessão, o clamar diariamente. Minha mãe me ensinou a orar pelos missionários. Irmão, um crente verdadeiro não dorme sem orar pelo seu pastor pelo menos uma vez. Um crente fiel, verdadeiro, que vai morar no céu, ele não fecha os seus olhos para dormir sem primeiro orar: Senhor, abençoa o pastor Fernando, abençoa a Ana. O outro pastor se chama Samuel. Meu Deus, está tudo já predestinado para a mensagem dessa noite. Abençoa o pastor Samuel. Talvez eles tenham um missionário no campo. Senhor, aquele não durma. Irmãos, durante muito tempo eu não dormi uma noite sem orar. Eu me lembro até hoje, até eles já estão na glória. Chamava-se Diva, a missionária da minha igreja, Diva Bueno. Ela foi trabalhar entre os índios, casou-se com um missionário, e os dois deixaram o conforto aqui de Rio Preto, a igreja mais chique, e foram morar no meio das aldeias para servir o Senhor. Diva Bueno, toda noite eu não dormia sem orar por ela. Irmãos, isso é a primeira entrega que precisa. Isso, o nosso Samuel tem que ser em primeiro lugar a nossa oração, orarmos todos os dias. Eu tenho certeza que essa igreja deve ter algum boletim missionário, vocês têm nome de missionário. Faça uma aliança agora, entregue diariamente o seu Samuel diante de Deus nas suas orações, se possível com lágrimas. Nós trabalhamos com órfãos do Sudão, desde o começo deste século. Eu estou lá, já estive lá esse ano, estou para voltar lá daqui a alguns dias, se Deus quiser. E do lado de lá da fronteira, por causa da violência no Sudão, nós tivemos que montar as duas bases: Uganda, que é um país cristão, e Quênia, que também é outro país cristão. E hoje, do lado de lá da fronteira, diversos moços da idade dos nossos foram assassinados pelos soldados do governo. Eu fiquei tão triste com aquilo. E o pastor me mandou, o nosso pastor lá, pastor Martin, ele mandou o filme das pessoas chorando muito, e aqueles corpos ali mortos eram meninos da idade dos nossos. E eu glorifiquei o Senhor, irmãos. Nesses 13, 14 anos, nenhum sequer dos nossos meninos foi morto. Numa região que chega a dar 50% de mortalidade infantil, comprovado, mas 30% é certeza. Nós nunca perdemos um só dos nossos meninos. Igreja querida, o segredo é a intercessão. Mas em segundo lugar, enviar o Samuel de carne e osso. Tem pessoas, irmãos, que estão terminando a sua vida e não completaram o seu chamado. Há cristãos idosos que são frustrados, não são felizes. Ah, pastor, é porque está faltando dinheiro? Não, irmãos, não conheço nenhum idoso passando fome. A maioria até tem um certo conforto. A maioria tem um certo conforto. O porquê desses cristãos frustrados é porque não cumpriram o seu chamado. E não tem idade não. Pode ter 14 como pode ter 80. Hoje recebi uma carta do pastor Jonathan, já esteve algumas vezes ministrando para nós. Ele está fazendo 88 anos.
88 anos, não para com a obra missionária. É o apóstolo do sertão, ele que é o nosso líder no sertão nordestino. Estamos com dezenas, centenas de igrejas novas, todas debaixo de autoridade dele, e ele a cada dia nos acompanha, escreve para nós. Agora ele voltou, irmãos, com 88 anos, e o Vale da Bênção, que é um aglomerado, missão, seminário, órfão, treinamento, intercessão, um lugar imenso, passando dificuldade, e ele reassumiu o comando do Vale da Bênção. Pastor Jonathan, irmãos, então não importa a idade. Ah, pastor, mas eu ando doente. Eu quero te dizer uma coisa: missões cura as enfermidades. Missões prolonga. Quase todos os homens que estão envolvidos com missões chegam perto dos 100 anos. Não que seja importante, Jesus morreu com 33, glória a Jesus, amém? Davi viveu 70, não tem problema. Mas irmãos, parece que Deus se agrada tanto, e a necessidade é tão grande. Ele fala: puxa, se morreu o Jonathan, não tem outro Jonathan, fica mais um pouco aí, Jonathan, depois você vem receber o teu galardão. Irmãos, são 3 pastores amigos meus que me orientam e me ajudam, 3 apóstolos: Jonathan, 88, José Rodrigues, 85, 86, e um americano chamado Aris Cates, aqui de Uberlândia, de 83, 85 também. Todos pregando. Vamos ter agora o IM no mês de julho, aqui em Ribeirão, intensivo de missões. Igrejas do Brasil todo vêm para cá, um jovem, 2 jovens virão para Ribeirão. Olho na lista dos ministrantes, um deles é o apóstolo Aris Cates. Está ali com mais de 80 anos, ele é um dos ministrantes. Irmãos, então missões prolonga. E eu estava ouvindo a oração dos meninos, eles oram em inglês, lá no Sudão, eles falam árabe, mas na escola falam inglês, e eu prestando atenção na oração deles. Sabe como é que eles oram? Senhor, prolonga os dias do vovô Anésio. Senhor, prolonga os dias do vovô Anésio. Aí falei para uma missionária lá da África assim: por que eles oram assim? Porque eles têm medo de você morrer e não ter ninguém para cuidar deles. Não que eu queira viver muito, eu já disse para o Senhor, eu não quero viver um dia a mais, nem um dia a menos. Mas eu quero te dizer, missões prolonga a nossa vida, missões prolonga a nossa saúde, missões prolonga, e tem uma missão que todos podem fazer, que é o interceder, que é o mais importante. E prover. Não bastava botar o Samuel e falar: meu filho, se vira agora. Ou ele se vira. Entreguei o filho, não. Ela passava o ano tecendo o manto para o seu filho querido. Então, amados, aqui está falando do quê? Da provisão financeira. Está falando da provisão financeira. Aquela igreja, irmãos, que abre o coração para contribuir. É incrível a multiplicação financeira que acontece. Vocês sabem o que eu estou falando. Desculpa estar ensinando para professor. Nessa manhã, nosso culto da manhã é menor que da noite. Na frente da minha janela, que é um prédio, tem uma igreja. Eu amo aquela igreja. Sabe por quê? Era lá um salão, era um bar noturno que fica tocando música até tarde. Era triste. Faliu, olha a benção, né, irmãos? Eu não quis que ele falisse, mas a pandemia fez males para muitos. Eu não conheço ninguém que não perdeu um amigo, um conhecido, um parente. Mas, irmãos, ela também trouxe bênção. Faliu, fechou, e no lugar abriu uma igreja. Pensa numa igreja barulhenta, irmãos. Pensa numa igreja, eu acho que eles não têm filtro, eles não têm nada. Eu moro no 7º andar, é incrível o barulhão, mas eu só glorifico a Deus. Deve fazer 1 ano e meio que eles estavam. Dia 23 de dezembro, o pastor, a esposa, a pastora Mara, o filho chamado Lucas, foi fazer uma visita, levar algum irmão lá do final da cidade, no Parque Ribeirão Preto. Quando eles estavam na Avenida Lusitana, escutaram um barulho no pneu. O filho foi lá olhar, o pai também foi, a mãe também foi ficar olhando. Veio uma mulher em alta velocidade, passou em cima dos dois. O pastor morreu na hora.
O filho já está com 6 meses de tratamento, está completando agora, até agora ainda não anda. Foi testemunhar quarta-feira retrasada, de cadeira de rodas. E a oferta, e eles estão passando provas financeiras, não estão conseguindo pagar aluguel. E se fechar lá, irmão, pode voltar ao outro bar. Mas não é por isso não é que eles precisam manter a igreja ali. Então a oferta desta manhã da Esmirna foi para eles. Foi para eles. Pastor, o senhor disse que se eu precisasse de alguma coisa, era para avisar. Eu estou precisando, não tenho dinheiro para pagar aluguel. Não sei quanto deu. Eu e minha esposa ofertamos R$200. Então um pouquinho para nós. Nós temos tanta abundância, irmãos, somos missionários abundantes. Outra coisa que acontece com os pastores e líderes da igreja missionária, começa a acontecer milagre. Pessoa perde o sono porque tem que mandar uma oferta para você, mandar uma oferta para o missionário. Lá no sertão nordestino, irmãos, nós somos para a região considerada mais pobre. Eu fiz pesquisa. A cidade chamada Paraná, lá no Rio Grande do Norte, chamada Paraná, falida. Não vou nem falar o que o esposo da prefeita anterior falou sobre a cidade. Ele definiu a cidade com uma palavra tão pesada que eu não vou nem falar. Não é que é palavrão, é muito triste, é muito amaldiçoante para uma cidade você chamá-la do que ele chamou. Cidade quebrada. Irmão, 6 anos sem chover. 6 anos sem chover. Vocês imaginem 3, 4 meses em Ribeirão. Vocês viram como fica a fila dos postos? Agora 6 anos as pessoas vão embora. E quando uma cidade pequena as pessoas vão embora. Tem gente que você só paga a luz e a água e pode morar na casa de graça, porque a casa foi abandonada. E foi abandonado também uma escola. Já fazia algum tempo que ela estava abandonada. Irmãos, uma escola abandonada, todo mundo acha que pode ir lá pegar alguma coisa. Arrancaram todas as portas, arrancaram fios e usavam a escola como latrina. O cheiro era tão terrível perto da escola, irmãos, que era triste. E arranha-gatos crescendo. Aí eu disse, prefeita, eu não quero construir. Você não tem um lugar? Tem uma escola. Ela ficou constrangida, eu quero ver. Irmãos, precisou uma pessoa com um facão para abrir uma picada, para nós entrarmos na escola bem no centrinho da pequenina cidade. E entramos lá. Eu acho que eu estava louco. Aceitei o desafio para reconstruir a escola. E para a glória do Senhor, há 15 dias atrás eu estava dormindo lá dentro da escola. Em 3 meses, irmãos, veio milagre de todos os lados. Um pastor dizia, pastor Nésio, eu estou sem dinheiro, mas estou a 200, compra 4, 5 sacas de cimento. O outro empresário, pastor Nésio, olha, está aqui, paga o mês do pedreiro. Irmãos, e aquela escola deu emprego já com umas 4 ou 5 pessoas trabalhando. E qual o plano? Abrir o que temos no Sudão. Lá chama-se Pequeninos do Sudão. Ali vai se chamar Pequeninos do Sertão. Nós vamos começar com 24 crianças. Lá não tem, irmão, vocês ouvem falar aqui em creche, né, que foram brigando com o prefeito, querem mais. Lá não tem nem sonho com creche. Um dos meninos, uma parte dos dias dele, ele morava dentro do cemitério. Menino de uns 10, 12 anos, já entregou a vida para Jesus, é um dos primeiros frutos. Só que agora eles terão um lugar para ficar, de manhã ou à tarde, para ter recomposição de aula, ter recomposição alimentar, alfabetização. Tem uns de 14 anos, não sabem ler nem escrever. Então, amados, o que é isso? A provisão vem de quem? De pessoas que entenderam que quando você investe na obra de Deus. Lá na Esmirna, nós não pregamos mais sobre dízimo. Descobrimos que toda pessoa genuinamente convertida é dizimista. Então, quando uma pessoa não é dizimista, a gente ora para a conversão dele se completar. A hora que ele se converte, não precisa mais tratar de dízimo. Pastora, que minha parte é tão pouquinho, vou ficar com 90. O irmão está achando muito? Então entrega 10, entrega mais 10 para missões. Um dos sinais da pessoa convertida, o coração é generoso, mas generoso mesmo. Meu alvo é viver com 10% e dar 90%. Já passamos de 30%, eu e minha esposa, já ofertamos mais de 30% todo mês. Tem mês que vai um pouco mais. E que fartura nós temos. Faz muitos anos que eu não sei o que é um aperto.
Faz muitos anos que aquela pequena igreja na linha de trem não passa um aperto sequer, nunca passamos mais nenhum aperto. Como? Diversos anos, tudo que entra, mais de 50% foi para a obra missionária. Como? E nós somos em 7 obreiros de tempo integral, 7, todos têm convênio, menos uma irmã que ela já tem outro plano, convênio, todos têm aposentadoria e todos ganham um salário que não é salário de pastor, de missionário, mas o suficiente para ter uma vida digna. Qual o segredo? A túnica de Samuel. Repita comigo, o segredo é a túnica de Samuel. O segredo é? Irmãs, o segredo é? Olha a voz dos homens, quer ver? Irmãos, o segredo é? Pois é, a túnica de Samuel. É tremendo, é maravilhoso. Estamos sustentando 70 órfãos. E as viúvas e filhos, mais 53. No começo deste ano, o nosso administrador fez o levantamento e disse: nós mandamos só agora, pastor, na viagem que eu fiz em fevereiro e março para lá, mais de 200 mil reais. Claro que está incluso ali as igrejas aliançadas, que também participam com generosidade. Quantas vezes eu mando uma cartinha com o número da conta? Nunca. A irmã que recebe os meus comunicados nunca recebeu, a irmã minha testemunha, o número da nossa conta. Claro que lá na igreja tem que mandar. Estou falando assim, para a obra missionária. Quantos boletos nós mandamos para essas igrejas de pessoas que contribuem? Jamais. Não há boleto, não há cobrança. O que há? São pessoas que entenderam que o manto de Samuel é lindo, é maravilhoso, custou caro, foi difícil, mas não é para ficar no guarda-roupa, é para anualmente, mensalmente, semanalmente, diariamente, ser colocado sobre o Samuel, o nosso missionário. Ser colocado sobre o Samuel, o nosso missionário. Então, noite de missões, isso que eu queria resumir para vocês. Já devolvendo a palavra ao nosso querido pastor Fernando, que hoje virou nosso pequeno Samuel. Que Deus os abençoe, que vocês consigam contemplar, que vocês consigam viajar 3.300 anos, 3.300 anos, e chegar a Siló. Olha lá Siló, no meio das montanhas. Olha lá aquele tabernáculo de couro feito no deserto. Olha lá, olha dentro, tem um velho homem ministrando, e ao lado dele o menino. Observa, mas observa que o manto dele todo ano é um manto novo, porque ele tem uma mãe verdadeira, ele tem uma igreja nas montanhas que nunca se esquece dele. Curve a sua cabeça, por favor. Se você ainda não é nascido de novo, entregue a sua vida para o Senhor Jesus agora, é a coisa mais importante. Noite de missões, se alguém entregar a vida para Jesus é maravilhoso. Eu não vou chamar à frente, mas aí no seu lugar, entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Também não vou chamar à frente, mas há um manto de linho, dom de Deus na tua vida, seja espiritual ou seja material. Há um dom de Deus, há um manto de linho em tuas mãos, e você não pode retê-lo. Você tem que descer as montanhas, você precisa ir a Siló. Lá no tabernáculo tem um jovem missionário esperando esse manto precioso que o papai está preparando, que a mamãe está preparando. Amém. Vamos ficar em pé, nós vamos orar nesse momento.
Falou várias coisas o pastor Anésio, quero agradecer. E uma coisa que me marcou muito, né? Que é a questão do nosso chamado. Cada um tem o seu chamado, mas todos nós somos chamados para ir e pregar a palavra. Eu não quero chegar na velhice frustrado por não fazer aquilo que Deus chamou para que eu fizesse. E eu também não quero que a igreja que eu pastorei chegue na velhice triste, frustrado por não fazer aquilo que Deus deu a cada um de vocês. Eu sei que tem pessoas que têm chamado missionário para ir para fora, para outros lugares, mas também para fazer a obra aqui, no lugar onde você está. Lembra que Jesus falou na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O pastor tem o chamado dele, aos confins da terra, e é confins mesmo, é longe. Mas você pode fazer aqui em Ribeirão, em qualquer lugar você pode. Nós estamos ainda num país livre para pregar a palavra do Senhor. Faça um compromisso com Deus. Se você ganhar uma alma, irmãos, uma alma, até o final do ano, já não é bom? Uma alma. É muito difícil ganhar uma alma. É difícil ou não, gente? Não é difícil. Mas você precisa investir tempo, oração, e além de orar pelos missionários e também enviar o sustento muitas vezes a esses irmãos e irmãs que estão em todos os lugares do mundo pregando a palavra do Senhor. Mas a minha oração é essa, para que Deus te desperte para essa obra missionária, que Deus te acorde. É muito bom a gente estar aqui em quatro paredes, mas tem gente perecendo para o inferno lá fora. É muito bom a gente fazer a feijoada, é legal, eu gosto mesmo. É muito bom a gente ter comunhão, ter o jantar que nós tivemos ontem, é muito bom. Só que há pessoas lá fora perecendo, precisando de uma palavra. E Deus quer usar você, quer usar a mim, para levar essa palavra às pessoas à sua volta. A minha vizinha que perdeu o seu marido, que tinha Alzheimer e se jogou ali da sacada, ela tem sido uma pessoa que eu tenho pregado a palavra do Senhor. Algumas pessoas na imobiliária que eu prestei serviço têm sido pessoas que eu tenho pregado a palavra do Senhor. Que Deus te desperte para isso também. Seu vizinho, sua vizinha, seu colega de trabalho, tem muita gente que precisa de aceitar Jesus. Melhor dizendo, entregar a sua vida para Cristo. E Deus vai usar você. Deus pode usar a mim, pastor, missionário, pode usar quem Ele quer, mas Deus quer usar a igreja dele. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos por um momento. Senhor, que nessa noite, Pai, através dessa extraordinária mensagem que o pastor Anésio trouxe para nós, que as pessoas possam se levantar, que as pessoas possam se despertar, ou que haja um despertamento nessa igreja essa noite. Aqueles que estão em casa ouvindo essa palavra, que haja um despertamento espiritual, que haja um despertamento para que possamos voltar às raízes do Evangelho, que é a missão, Senhor. E missão se faz indo, missão se faz orando, missão se faz investindo. Missões a gente pode fazer de diversas maneiras, e que nós possamos, ó Deus, ir mesmo a esse mundo e pregar o Evangelho, não nosso, é o Evangelho de Cristo. Quem faz não somos nós, mas é Jesus quem faz a obra. É Ele quem salva, é Ele quem liberta, é Ele quem cura, é Ele quem perdoa os pecados também. Senhor, nós seremos somente um canal, um instrumento em Tuas mãos, Senhor. Nessa noite, Pai, eu quero que o Senhor desperte a Tua igreja. Aqueles que sentiram, ó Deus, ouviram a Tua voz, sentiram o toque do Senhor, que o Senhor possa fazer com que esse irmão, que essa irmã faça a diferença no lugar onde o Senhor plantou cada um deles, seja na família, seja no trabalho, seja no bairro, na cidade, independente onde for, que esse irmão, essa irmã dê frutos, para que a glória e a honra seja dada somente ao nome do Senhor. Oramos também pelo nosso pastor, Pai, pelo pastor Anésio, que o Senhor continue dando saúde a ele, a sua esposa,
dando, ó Deus, saúde para que ele possa cumprir o chamado que o Senhor colocou nas mãos dos teus filhos. Quantos anos, Pai, o Senhor já tem usado esse teu servo. Levante mais homens e mulheres, Pai, que tenham esse dispor, essa vontade de ir aos lugares onde poucos querem ir, Senhor. Mas enquanto ele estiver, Pai, nesses lugares, enquanto o Senhor tiver ainda para fazer através da vida dele, capacite o teu servo, dê saúde física, emocional, supra as necessidades que ele tem também como ser humano, Pai. E que o Senhor nos abençoe essa noite, abençoe tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Pode falar, pastor. Obrigado, pastor. Eu me esqueci, eu trouxe só um pouquinho, acho que uma meia dúzia de livros. Eu escrevi alguns livros e esses dois aqui eu conto as experiências do Brasil e fora dele, tá bom? Se alguém se interessar, é apenas uma ofertinha, R$15 cada um. É apenas para você ter. Obrigado. Amém. Você pode abençoar então a obra missionária comprando esse livro, que são as experiências que o pastor já vivenciou durante esses 50 anos, pregando a palavra do Senhor. Amém. Nós vamos cantar uma música? Tem? Então vamos cantar rapidinho, nós já vamos encerrar o culto dessa noite. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Oh, glória! Depois dessa música, dessa palavra, se você não sair pregando, pode parar, gente. Que a sua semana seja próspera, abençoada, mas que você lembre-se que Deus te chamou para ser um pequeno, ou um grande, ou um médio missionário. Não é quantidade, é qualidade. Use aquilo que Deus colocou nas suas mãos, o seu jeito, com a sua personalidade. Deus vai te usar para ganhar almas para Jesus, amém? Erga suas mãos aos céus. Primeiro, pastor Anésio
muito obrigado. Agenda cheia, eu sei. Obrigado por estar aqui. Depois de talvez alguns anos, nós louvamos a Deus pela sua vida, e eu desejo que o senhor tenha muita saúde. Chega mais longe do que o pastor Jonathan, que é um homem de Deus. Ele me ajudou muito em Santa Cruz, onde eu pastoreei. Ele é um homem de Deus mesmo, pastor Jonathan. Conheço, um homem de Deus. Senhorzinho já, magrinho, mas o homem tá jovem. Casou de novo. Tá vendo, gente? Ri para que a gente possa crescer. Ele era viúvo e casou de novo, glória a Deus. Então, tá lá forte e firme, 88 anos. Que Deus nos dê essa saúde. Amém. Erga suas mãos. Paizinho, obrigado por esse tempo tão gostoso. Como é bom servir ao Senhor. Como é bom poder rir, se alegrar. Como é bom poder estar na igreja, que é o povo que o Senhor escolheu. Que nessa noite, Pai, saiamos daqui com essa felicidade, com essa alegria, mas com esse compromisso também de sermos missionários, de sermos homens e mulheres que preguem a Tua palavra, que não tenham vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus que nos alcançou, e também o poder de Deus para alcançar esse mundo perdido. Que o amor do Pai, a graça redentora de Jesus e as consolações do Espírito sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Dê um abraço aí bem gostoso quem está ao seu lado. Tem um cafezinho, um chazinho, uma bolacha lá no fundo. Não vá embora sem passar ali pelo hall de entrada.